2 de novembro de 2015, o Jornal da Cidade de hoje será uma edição especial, uma entrevista com Dom Sérgio Braschi, o bispo da Diocese de Ponta Grossa, sobre o Dia dos Mortos, o dia de finados 2 de novembro. Dom Sérgio, boa noite. Eu gostaria de conversar primeiro com o senhor falando sobre a origem da data. Afinal de contas, da onde vem o Dia de Finados? Nós temos a ligação do Dia de Finados com o dia que precede o dia primeiro, o Dia de Todos os Santos, em que nós recordamos todos aqueles que já estão no céu, já estão na presença de Deus. E o Dia de Finados, o dia em que nós somos convidados a rezar por todos os nossos falecidos, né? E que cremos muitos ainda necessitem da nossa oração. Depois podemos falar sobre a oração pelos mortos, as indulgências conexas também, segundo a fé católica. Mas, basicamente, a data de finados, ela surge em que período da história da Igreja? Ela surge já a partir do quarto século, quinto século aproximadamente. A fé na ressurreição, ela é desde o primeiro momento, pelo fato da Páscoa de Cristo. Então, quando ele ressuscita dos mortos e afirma: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, promete para nós também a ressurreição: eu o ressuscitarei no último dia. Isso é básico, fundamental na fé cristã, e naturalmente na fé católica, mas na fé cristã, de todas as igrejas que creem em Cristo. A ressurreição de Cristo e a esperança da ressurreição faz parte da fé católica, da fé cristã. Portanto, desde os primeiros tempos nós temos esta firmeza da crença na ressurreição como uma promessa do fim dos tempos, embora nós somos imersos, né, Ney, nas coordenadas de espaço-tempo, né? E quando a pessoa morre, de certo modo, sai dessas coordenadas. Então, uma vez que a pessoa faleceu, não sabemos até que ponto se possa falar de tempo, de amanhã, de daqui a 1000 anos. Fica um pouco difícil, até filosoficamente, a gente falar em termos de tempo para alguém que já não está mais aqui nestas coordenadas. Porém, Cristo veio ao encontro do homem, como Filho de Deus feito homem, e entrou nessas coordenadas. Ele quis também participar disso, né? E ele nos prometeu que a vida não acaba na sepultura, a vida tem um além, e este além, pela fé cristã, é o entrar no mistério da Trindade de Deus, participar da vida que não tem fim, a ressurreição. Quando a gente fala da importância da ressurreição, não só de Cristo, que já ressuscitou e nos serve de exemplo, falamos também da ressurreição daqueles que amamos e da nossa própria, quando chegar a nossa hora de partir. E falamos dos últimos dias, enfim, quando 144 mil eleitos forem selecionados para que possam subir aos céus. Esse número 144 mil é um número místico, ou seja, não é um número exato, embora alguns cristãos evangélicos interpretem de maneira seca, mas na verdade é um número que tem mais um aspecto místico do que qualquer outra coisa, correto? Certo, porque se fosse só 144 mil, né, seria muito pouco, a gente tem esperança, né? Na realidade, o livro do Apocalipse que cita, né, que João vê, então, em primeiro lugar, 144 mil das 12 tribos de Israel. O número 144 é um número místico, se prende, né, 12 vezes 12. Que seriam as 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo. Mas mesmo esse número seria muito pouco para todo o povo hebreu, né? Que no decorrer de tantos milênios, já séculos, e esperamos que o mundo ainda exista durante muito tempo, então será um número muito maior. E depois que ele viu esses 144 mil das 12 tribos, viu uma imensa multidão que ninguém podia contar, vestidos com vestes brancas, tendo nas mãos a palma e o sinal do cordeiro. Então ele pergunta
no texto do Apocalipse, né? Aliás, uma pessoa ou um anjo lhe pergunta, né, quem são esses inumeráveis que estão ali diante do trono de Deus? E ele respondeu, tu o sabes, Senhor, né? E daí, então, este personagem lhe responde, estes são aqueles que passaram pela grande tribulação e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Era uma imensa multidão de todas as raças, línguas, povos e nações que ninguém podia contar. Então isso nos enche de uma grande esperança de que potencialmente toda a humanidade é chamada no querer de Deus, que nos ama, para integrar-se nesta grande comunidade. Depende de fato de quem? Depende de nós. Da parte de Deus não depende, Ele quer a salvação de todos. O Papa Francisco dizia na semana passada, lá na Casa Santa Marta, comentando o fato do bom ladrão, né, que no último momento ali, já tinha sido um grande criminoso, e no último momento ele é salvo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o Papa comentando diz que Deus não pode condenar, Ele não consegue condenar, Ele só sabe amar. Deus só sabe amar, e essa é a nossa grande chance, a nossa grande esperança, que Deus nos ama profundamente. Ele quer, o ser humano pode rejeitar, o ser humano tem o livre-arbítrio, pode rejeitar, pode não querer, pode por algum motivo não entender, ou não querer aceitar, ou se fechar no seu orgulho, achar que vai fazer da sua vida o que bem entende. Mas da parte de Deus sempre a porta estará aberta, e enquanto nós estamos nesse mundo temos chance de mudar e de Deus nos transformar também, e de nós podermos então viver uma outra realidade, uma transformação da vida. A data de finados ela nos convida assim ao respeito, à oração e a reflexão. A gente vai lá no cemitério, venerar os nossos falecidos, levar uma flor, fazer uma oração. A melhor coisa que a gente pode fazer, se é católica, participar de uma missa, porque a missa tem um valor infinito, né? O sangue de Cristo tem um valor infinito para conseguir o perdão, né, dos que faleceram, para que finalmente entrem na posse definitiva, na visão de Deus. O melhor que nós podemos fazer, daqui a pouco nós vamos falar, se você quiser, sobre as indulgências que nós temos do dia 1º até o dia 8. Temos 8 dias para ganhar indulgência plenária e conseguir pagar toda a dívida plenária, quer dizer isso, de alguma alma, né, de alguma pessoa por quem ofereçamos a oração. E então, esse dia de finados, ele nos convida a isso, a refletir, né? Um dia nós também vamos passar desse mundo, né? Isso é a coisa mais certa que existe, a única incerteza é da hora, né? Mas um dia nós também vamos morrer. Então, esta fé, saber que este também não é o último capítulo, também não é o ponto final, é uma passagem, é uma Páscoa, né? Páscoa quer dizer passagem, é uma passagem desta existência, que é uma escola, uma grande escola para aprendermos a amar, para a posse definitiva, estar com Deus, que criou o universo, que criou também a vida humana e nos quis seus filhos, suas filhas. Essa é a grande esperança, a grande alegria de ter a fé cristã. No que se refere agora às indulgências, já que o senhor mencionou elas, e as orações para os mortos, existem orações específicas para os mortos, e a indulgência, ela se dá de que forma? Nós vamos abrir um pouquinho mais o âmbito, já falando do Ano Santo da Misericórdia, que vem por aí, né? O Jubileu da Misericórdia, que vai começar no dia 8 de dezembro, em Roma, com a abertura da Porta Santa, e depois no domingo, que segue, no dia 13, nós vamos também abrir portas, né, misticamente, portas santas aqui na Catedral, próximo,
alguns santuários da diocese para facilitar a visitação. Então teremos um pouco mais de um ano, até a festa de Cristo Rei do ano que vem, este grande ano santo, o jubileu da misericórdia. A igreja quer possibilitar ao máximo possível esta graça que vem de Deus, que não é da igreja. A igreja administra, né, essa grande misericórdia de Deus. E durante este ano santo, então as pessoas que fizerem essas peregrinações, que se dirigirem, possivelmente caminhando, né, num espírito penitencial para esses locais, vão poder lucrar a indulgência plenária para si, aplicada a si. O que é indulgência, Ney? Indulgência, para a gente entender bem a diferença do perdão que a gente tem de Deus e da indulgência. O perdão, quando nós nos confessamos, quando nós pedimos perdão a Deus, então nós somos perdoados e o pecado deixa de existir. O pecado é, digamos, cancelado totalmente. Porém, as consequências do pecado ficam, né? Você imagine, por exemplo, um bom amigo, de repente eu brigo com essa pessoa, né? Fica aquele mal-estar e tudo. Eu peço desculpas, a pessoa me desculpa, perdoa, nós nos abraçamos e tudo. Mas fica aquela, né? Fica aquela mágoa, alguma coisa. Então, digamos, essa dívida dos nossos pecados. E quando se trata de uma injustiça mais grave, de um pecado mais grave, nós temos que pagar por isso, né? Se nós não pagarmos nessa vida, oferecendo nossos sofrimentos, nós vamos ter que pagar lá no purgatório, como se diz, na vida, porque no céu não entra nada de pecado, nós vamos ter que pagar essa dívida. A indulgência é justamente o pagamento dessa dívida que ficou. O pecado já foi confessado, já foi perdoado, aquela dívida que ficou, ela pode ser cancelada por uma indulgência. Essa indulgência pode ser parcial e pode ser plenária. Quando ela é plenária, ela cancela tudo. Então, nós podemos, no Ano Santo da Misericórdia, que vai começar agora, em dezembro, nós podemos ganhar indulgências plenárias para nós, para cancelar nossas dívidas anteriores. Agora, chama a atenção dos nossos telespectadores, da nossa televisão né? ETV educativa, né? ETV Campos Gerais, todos os municípios que estão conosco, que nós podemos lucrar indulgências plenárias, não para nós, mas para os fiéis defuntos, nesses dias agora. Hoje, dia 2, dia de finados, já ontem, no dia 1º, já se podia lucrar uma indulgência. No dia de hoje, dia de finados, já está terminando, mas quem sabe ainda alguém possa lucrar alguma indulgência ou já o fez no dia de hoje. Só neste dia de finados nós podemos lucrar a indulgência plenária visitando qualquer igreja, qualquer oratório, né? E visitando os cemitérios. Nos dias que seguem, dia 3, amanhã, e até o dia 8, inclusive, cada dia, nós podemos lucrar uma indulgência plenária por dia, portanto, cancelar todas as dívidas de uma alma, de uma pessoa, né, que nós queremos oferecer, visitando o cemitério. Então, você pode amanhã fazer uma visita num cemitério, uma visita rapidíssima. Entra no cemitério, né, reza o creio, a oração da fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, um Pai Nosso, e uma oração na intenção do Papa Francisco. Por quê na intenção do Papa? Porque o Papa, que em nome da Igreja está concedendo essa indulgência plenária. Você oferece essa indulgência você pode oferecer por uma pessoa falecida, que você conheceu, um parente, um amigo, uma pessoa ofereceu. Se essa pessoa já está no céu, já não precisa da tua oração, né? Fica no tesouro da igreja, vai ser aplicado para outra pessoa, não é perdido. Quando nós chegarmos no céu, quem sabe a gente encontre pessoas que vão chegar abraçadas dizendo muito obrigado que você fez aquela oração por mim, porque eu imediatamente entrei no céu.
foi cancelada todas as minhas dívidas, né? Então, é uma grande graça que nós temos, aplicável aos fiéis defuntos, não para nós. Para nós vai ser no ano da misericórdia, mais adiante nas peregrinações. Pelo que o senhor descreve, a relação que as pessoas devem manter com os seus mortos não é uma relação de tristeza, mas é uma relação de recordações, é óbvio, isso gera saudade, porém uma relação que devemos nos esforçar nesse sentido, bem-estar pela memória deles e pelo fato deles estarem junto ao Pai, de acordo com a crença cristã e católica. Exatamente. É isso? É isso. É o mistério que nós chamamos no creio a comunhão dos santos. Quase no fim da recitação do creio, a gente diz: creio na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna. O que é a comunhão dos santos? Santos aqui, entendido no sentido de todos aqueles que creem em Cristo, que têm esta fé. Então, nós estamos em comunhão. Então, nós podemos lucrar graças para outras pessoas, podemos nos ajudar, tanto quem está aqui neste mundo. Nós podemos rezar uns pelos outros, eu rezar por você, você rezar por mim. Nós fazemos isso, nós nos ajudamos, né? E também podemos rezar pelos que faleceram já. E eles, uma vez que entrem na presença de Deus, podem interceder por nós. Sobretudo aqueles que nós chamamos os santos e santas, foram festejados no dia de ontem, né? Todos os santos e santas, né? Eles intercedem por nós. Intercedem, quer dizer, suplicam a Deus por nós, né? Imagina minha mãe, meu pai que já faleceram, se eles estão na presença de Deus, como eu acredito, eles vão interceder pelo filho que está aqui, né? Vão pedir, vendo a gente, né? Às vezes passando momentos difíceis, momentos de perigos ou de tensões e tal. Então intercede. Os que já estão no céu podem interceder por nós. Nós podemos rezar pelos que morreram. Os que morreram e estão sofrendo, né, pagando as suas dívidas, no que nós chamamos o purgatório, a igreja padecente, eles não podem ganhar mais nada para eles. O tempo deles acabou. Eles podiam fazer o bem enquanto estavam aqui. Agora eles já não podem mais. Agora eles estão dependendo da nossa misericórdia, da nossa oração, né, do nosso carinho, da nossa lembrança. Então, o mais importante do que a gente ir lá no cemitério colocar uma flor, claro, ou de pensar, lembrar com carinho, com saudade, é a gente fazer uma oração por eles. Aliás, eu lembrei de uma coisa, de uma condição que eu esqueci de dizer quando eu falei das indulgências. Para a gente lucrar essa indulgência nesses dias agora, até o dia 8, a gente deve, nesses dias, né, não precisa fazer todos os dias, mas pelo menos uma vez nesses dias, ter feito ou fazer uma confissão e uma comunhão, né? Isso é uma condição também para a indulgência. Não basta entrar no cemitério e rezar aquelas orações. A gente deve ter feito ou fazer nesses dias, né, uma confissão e uma comunhão. Se for possível comungar todos os dias, não precisa confessar todos os dias, mas pode comungar todos os dias, se for possível. Se não, pelo menos uma comunhão. Acredito que alguns dos telespectadores, ou muitos, já fizeram uma comunhão no dia de hoje, ou ontem, que foi domingo, festa de Todos os Santos, ou podem fazer nesses dias agora, né? Claro que Deus não coloca empecilhos, obstáculos à nossa pobreza, né? Vai fazer isso se for possível, né? A gente, quanto possível. Pelo que o senhor retrata, temos uma ligação profunda com os mortos. E essa ligação profunda é quase de dependência, como se estivessem vivos. Então, o senhor diz que eles não podem, no purgatório, fazer mais nada para ascender. Mas nós podemos fazer por eles através da oração. A vela tem algum significado especial? Ou seja, adianta acender uma vela ou isso é mais para os vivos do que para os mortos? Isso é mais para os vivos do que para os mortos. Na realidade, a vela ela é usada no batismo, né? Ela é usada na crisma, em alguns sacramentos. A gente acende a vela como símbolo da fé. Quando uma pessoa está morrendo, às vezes a gente lembra e vai correndo arranjar uma vela e coloca uma vela acesa na mão da pessoa, né? Isso não é essencial.
Não é porque eu esqueci ou não tinha uma vela que agora vai acontecer isso. Não, isso aqui são símbolos, né? De fato, a vela nos lembra, antes de tudo, que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda nas trevas. E em outra ocasião ele diz: vós sois a luz do mundo, né? Vós sois o sal da terra. Falou para os discípulos, para as discípulas. Quer dizer, falou, em outras palavras, para nós também, que hoje estamos aqui e cremos nele. Então a vela, ela simboliza a luz da fé, simboliza a vida divina que nós recebemos, porque no dia do nosso batismo, quando nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, assim que terminou o padre ou o diácono de derramar a água na nossa cabeça, dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pediu que o padrinho, a gente estava nos braços da madrinha, pediu que o padrinho de batismo acendesse uma vela no círio pascal, que simboliza Cristo ressuscitado, e entregasse a vela para nós. O padrinho encostou aquela vela acesa na nossa mãozinha e disse: meu afilhado, receba a luz de Cristo, né? Então nós usamos a vela para lembrar disso, para lembrar do nosso batismo, né? Acendemos uma vela ali no cemitério para lembrar que aquela pessoa que está sepultada ali foi batizada um dia, né? Tinha a luz de Deus no coração. Então é mais esse sentido, é mais uma consolação para nós, né? Não devemos, Ney, nos deixar levar por superstições. O que é a superstição? Superstição é uma fé distorcida, né? Com falta de clareza, e que muitas vezes mais induz ao medo, né? Ao temor, ao terror, do que à consolação, à serenidade e à segurança. Tipo, eu estou lá no cemitério, acendo a vela, dá uma rajada de vento, apagou. Ih, eu acho que o meu falecido está no inferno. Teria nada a ver esse tipo de raciocínio. Muitas vezes nós temos no meio do nosso povo, né, latino-americano, brasileiro, superstições, né, crenças assim que não tem nada a ver com a fé cristã e com a fé católica, né? A nossa fé cristã, de cristãos, é uma coisa muito simples, né? Deus nos ama, é nosso Pai. Cristo deu o Pai dele para ser Pai nosso. Ele disse: meu Pai é vosso Pai, meu Deus é vosso Deus, né? A nossa fé é a caridade, fazer o bem, né? Jesus disse que quando vier no fim dos tempos, o que ele vai perguntar? Se você acendeu vela? Não. Não vai nem perguntar se você comungava frequentemente, nem isso. Vai perguntar: tive fome, me destes de comer? Tive sede, me destes de beber? Estava nu, estava lá no presídio, me visitaste, né? Estava sem roupa e me vestiste, né? Me ajudaste. Quando, Senhor, que nós fizemos isso? Nós nem vivemos na tua época. Toda vez que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim. Então, isso é a fé cristã, é a caridade, o amor, o perdão, a reconciliação, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, que são coisas simples, não são rituais, não são, digamos, coisas complicadas que eu tenho que fazer e tal, né? A fé católica não tem essa dimensão. Pode ser que outras religiões tenham exigências dificílimas a ser cumpridas. A nossa fé é muito simples, porque Deus é simples. Deus é amor, Deus é Pai. O senhor falou da intercessão. Nós oramos pelos nossos mortos, Deus ouve as nossas preces e dá indulgência plenária. Lembrando as suas recomendações, uma confissão, uma comunhão, e daí creio em Deus Pai, um Pai Nosso e uma oração pelo Papa Francisco. Mais um Pai né? Nosso. E feitas essas condições, então, a alma pela qual a gente rezou recebe a indulgência plenária. E o senhor também mencionou que aqueles que já estão no céu, né, intercedem junto a nós, como os santos, por exemplo. Mas os santos intercedem junto a Deus Pai, o Espírito Santo, já que estamos falando da Santíssima Trindade também, ou, já que Cristo falou, ninguém vai ao Pai senão por mim, intercedem junto a Jesus?
É um pouco difícil a gente dividir assim as três pessoas divinas, né? Porque Deus age sempre como trindade também, no seu agir para fora, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma profunda união tão grande das três pessoas divinas que formam um só Deus, né? É claro que Jesus é o grande mediador. Ele é o Filho unigênito, ele veio a este mundo na plenitude do tempo, viveu conosco aqui 2000 anos atrás, né? E ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Ele se colocou assim. Mas uma vez que ele passou pelo mistério pascal, morreu naquela cruz por nós, foi sepultado, 3 dias depois ressuscitou, está sentado à direita do Pai, ele é o nosso grande intercessor junto ao Pai, naturalmente, mas ele está ali junto com o Pai, com o Espírito Santo, formando um só Deus. Então não há tanta distinção nós rezarmos ao Pai, rezarmos. Se você reparar na Santa Missa, né, todas as orações são dirigidas a Deus Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. A oração é dirigida ao Pai. Quando chega ali perto do momento da comunhão, nós temos uma primeira oração que é dirigida a Jesus. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. É a primeira oração que é dirigida a Jesus. As outras são dirigidas ao Pai por nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as orações da igreja são sempre por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Dom Sérgio, se fosse para deixar uma mensagem final ao nosso público, que mensagem seria essa? A grande mensagem nesse dia de finados é: renovemos a nossa fé na ressurreição, para nós e para os nossos queridos falecidos. E preparemos-nos para viver o ano santo da misericórdia. Vai ser um ano de muitas graças, muitas bênçãos para toda a humanidade, não só para os católicos, não só para os cristãos, evangélicos também, mas para todas as pessoas. Vai ser um ano assim de muita graça, de muita bênção, porque Deus quer dar a sua misericórdia, o seu perdão, a reconciliação, a paz para tantas populações que sofrem no mundo. Pensemos naqueles migrantes, né, que estão caminhando pelas ruas, pelas estradas da Europa, e tanto sofrimento também aqui no nosso país. Então a grande mensagem seria essa: uma feliz coincidência que neste ano que nós vamos viver o ano da misericórdia, a nossa diocese de Ponta Grossa, né, está completando 90 anos. 90 anos. Então, é mais uma coincidência que nos enche de alegria. A data mesmo dos 90 anos é 10 de maio, quando Papa Pio XI, na época, lavrou o decreto criando a Diocese de Santana, de Ponta Grossa, mas é o ano dos 90 anos. Então é um motivo de alegria. Eu agradeço muito a você de ter me convidado para estar nessa noite do dia de finados aqui no noticiário, com os nossos telespectadores da ETV, e permaneçamos juntos nesses dias até o dia 8, rezando pelos nossos finados e também aproveitando as graças que Deus, que é Pai, quer nos conceder por Cristo no Espírito Santo. Já que estamos aqui, eu gostaria que o senhor desse uma bênção aos telespectadores e aos componentes da ETV Campos Gerais. Pela intercessão da Mãe de Jesus, que é a nossa Mãe, de todos os santos e santas que lá no céu intercedem por nós, pelos nossos antepassados que já estão junto a Deus, desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Dom Sérgio, obrigado pela entrevista hoje ao Jornal da Cidade. Obrigado a você, obrigado a todos. Fechamos esta edição especial por aqui. Você continua com a programação da ETV Campos Gerais.